Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. E vamos com as críticas do filme Clickbait, só que agora com spoilers aqui pra vocês e algumas teorias que, na minha opinião, ficou no ar e eu acho que muita gente não percebeu esses detalhes e eu quero conversar aqui com vocês. Mas antes de tudo, para tudo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever. Por quê? Se inscreva aqui no canal Kinemando. Cada inscrição que vocês fazem aqui no canal, cada curtida, cada comentário, permite que o canal fique mais engajado, permite que o canal cresça cada vez mais e me motive a produzir conteúdos cada vez mais aqui para vocês. Sem mais delongas, vamos com os comentários / teoria sobre o seriado Clickbait, disponível na Netflix. Galera, o que eu queria conversar com vocês? O vídeo anterior que eu gravei para vocês foi um vídeo mais neutro para que não tivesse spoiler, porque eu realmente curti muito o seriado. E eu, quando fui assistir o seriado, eu assisti sem nem ver a sinopse. Só pelo título. Foi um clickbait, basicamente por aí. E eu tive uma imersão muito grande com a história, eu acho que influenciada por esse motivo. Por eu não ter tido tanta contaminação de informações. Porque às vezes quando a gente vai assistir um conteúdo e vê o trailer, vê a sinopse, às vezes tem spoiler ali. Isso pode, de repente, estragar um pouco alguns segredos que quando você começa a assistir o seriado e vai descobrindo sozinho as paradas, isso acaba trazendo você muito mais para a imersão na história. E eu fui muito capturada na história. Não sei se eu realmente fiquei bem empolgada, achei uma história diferente. Realmente, mesmo sendo um conteúdo de grande suspense, foi um conteúdo que, ao mesmo tempo, foi muito atual pelo que a gente está passando no momento e realmente coube muito bem os conteúdos desse seriado Clickbait. E aí, quando eu fiz o vídeo, eu não queria estragar a imersão de vocês. E agora, eu venho com o conteúdo do Clickbait com os comentários. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, Clickbait fala sobre um personagem chamado Nick. Nick é um pai de 2 filhos, casado com uma mulher, e ele tem uma vida teoricamente normal. Ele é um professor de educação física da escola de atletismo feminino, se eu não me engano, eu acho que era vôlei. E essa parte meio que passa despercebido, porque isso nada mais é do que a construção da personalidade desse personagem, para que quando a gente assiste a história, a gente comece a ter os elementos de apego com ele. Você vai meio que se comovendo. E conforme você vai assistindo os episódios, a cada apresentação de personalidade dos personagens que vão sendo desenvolvidos de uma maneira muito melhor, você fica naquele mix de sentimento. Será que o Nick realmente é um bom marido, um bom pai? Ou será que ele tem alguns segredos por trás que realmente justificam a parada que aconteceu com ele? E o que aconteceu? Ele tem uma irmã chamada Pia. E vamos dizer que mais ou menos um dia antes do ocorrido, que é o plot principal da história do Clickbait, ele acaba tendo uma discussão com a Pia. Acaba meio que tendo uma discussão, ela vai embora. Ela fica muito chateada com ele, porque a gente vai descobrindo com o seriado que eles têm uma relação muito próxima. Pia e o Nick, eles têm uma ligação por conta de um trauma que aconteceu no seu passado, que é o envolvimento da morte do pai dos dois. O pai se suicidou e os dois viram o pai morto. E isso acabou tendo uma ligação muito forte entre eles. Isso eu achei muito legal, estou adiantando aqui para vocês esse spoiler, mas essa informação acabou sendo passada quase que para o final do seriado, e isso coube muito bem em você realmente meio que se comover com o personagem, com o Nick, e realmente ficar bem triste com a situação de M que aconteceu na vida dele. No dia seguinte, como eu falei para vocês, aparece uma informação. A Pia estava trabalhando, ela trabalha como enfermeira, ela estava trabalhando no hospital, e um dos seus pacientes que ela estava ali tirando sangue, ele sempre estava com o celular e sempre mostrava uns memes para a Pia. E entre esses memes apareceu esse vídeo, que quando a Pia olhou, ela identificou o seu irmão. E no vídeo estava o seu irmão segurando uma placa colocando: "Eu abuso de mulheres, eu sou um abusador de mulheres, eu matei uma mulher, eu matei". E isso coloca depois embaixo: "Se chegar a 5 milhões de views, eu morro". E aí ele tá com essas placas, com essas informações, e o vídeo viralizou. Primeiro porque constantemente, quanto mais você vê, mais esse vídeo acaba ficando em alta. Chegou a polícia acabou meio que começando a ter a investigação e isso vazou na mídia e aí ferrou a parada.
meio que a vida do Nick ficou de cabeça para baixo. E o que eu quero conversar com vocês? O plot principal é meio que colocar o Nick como um vilão e um inocente constantemente em ondas assim no seriado, para forçar você meio que achar que, mesmo que ele realmente tenha traído a mulher e tenha feito aquilo tudo, justifica alguém matar ou alguém ir com as próprias mãos se vingar sobre isso. E aí um dos pontos que eu quero focar com vocês. Isso tudo aconteceu porque um dos seus relacionamentos online que o Nick teve, uma das mulheres se matou. E aí vem o ponto que eu quero bater um papo com vocês. Esses relacionamentos que existiam do Nick não era o Nick. Isso que foi legal no seriado. Na verdade, quem tinha esses relacionamentos era uma pessoa que trabalhava na escola, que tinha toda a ligação dos contatos do celular do Nick pelo computador. A gente se atentar como, mesmo você não tendo redes sociais, mesmo você não tendo as suas informações expostas na internet, outras pessoas podem usar o seu perfil e expor informações falsas sobre você. E o que aconteceu? Essa mulher, essa senhora, já era uma senhora, uma pessoa idosa, estava com as informações do Nick porque tinha que fazer uma sincronização do celular do Nick com as informações na rede do computador da escola. E foi aí que começou todo o dominó da reviravolta da vida do Nick e todo o transtorno, o furacão que aconteceu na sua vida. Porque essas informações do celular do Nick tinha fotos, tinha informações de bate-papo, tinha informações pessoais. E além disso tudo, ele conta para essa mulher que trabalha nessa escola que ele acabou meio que se sentindo à vontade em conversar e expõe que ele descobriu que a sua esposa estava traindo ele. Ela contou para ele, falou que ela não tinha mais nada e ele estava nesse momento tenso da sua vida. E essa informação foi importante porque muitas informações pessoais do Nick estavam expostas aí na internet para outras pessoas. E olha que loucura. Essa mulher, para ver como é que é bater um papo com uma pessoa, e ela meio que estava se sentindo sozinha em casa, não se sentia amada pelo marido, ela já tinha uma certa idade, ela e seu marido, e ela meio que criou um Tinder, que lá eles colocam como um outro nome, mas nada mais é do que um aplicativo de você conhecer outras pessoas e namorar e ter um relacionamento online ali. Ela criou um perfil, era ela o tempo todo, ela criou um perfil com a imagem do Nick, com as informações do Nick, e ainda batia papo com essas pessoas falando sobre o seu relacionamento, com a sua esposa que não estava legal, sobre a traição que aconteceu da sua esposa com o Nick. Além de tudo, fotos que ele tinha com a sua esposa, ela fez uma montagem, ele sozinho ou ele com outras pessoas também. E isso acabou prejudicando ainda mais. E realmente a montagem foi muito bem feita, porque enganou todo mundo. A mídia enganou os policiais, que realmente se convenceram que Nick tinha uma vida paralela com outras pessoas aí na internet. Mas mesmo assim, justifica tudo isso ter acontecido, porque além dele ter tido esses relacionamentos, mas ele acabou tendo um relacionamento, não o Nick, mas a mulher, né, que se passava pelo Nick, com uma pessoa que tinha depressão, e aconteceu que essa mulher começou a focar o seu relacionamento com uma outra pessoa e deixou essa menina de lado. E essa menina já estava muito apegada com esse relacionamento digital, que eles nunca tiveram contato físico, e isso tudo acabou levando essa mulher a tirar a sua própria vida. Isso tudo acabou meio que forçando o seu irmão, o irmão da mulher que morreu, a se vingar do Nick, porque na cabeça dele era o Nick. Então quem forjou, olha que rede de informações, quem forjou todo esse clickbait, todo esse viral do vídeo do Nick, eu abuso de mulheres, eu mato mulheres e se chegar a 5 milhões eu vou morrer, foi o irmão dessa menina que tirou a própria vida. E essa rede de informações foi tão interessante que aí quando eu observei, parei para pensar e eu queria trazer essa informação para vocês em vídeo, é que tem um detalhe, porque nessa reviravolta você começa meio com pena do Nick, você começa a odiar o Nick, fica com muita pena da esposa, da família, e depois você começa a descer, porque você vai naquela curva, subindo, vai no pico do ódio, mas aí você vai descendo e vai percebendo que o Nick não era esse vilão todo. Nem a esposa, ela teve uma fatalidade de ter traído o marido, era para ela ter terminado esse relacionamento. Mas nem o fato dela ter feito aquilo merecia também ela ter tido o mesmo impacto
né, esse exposure na rede social e na mídia, como ele teve também. Mas o que eu queria atentar para vocês é que essa mulher teve vários relacionamentos nas redes sociais com outras pessoas. Só que tem um detalhe que quando ela pega o celular do Nick e vê uma notificação de uma mulher, dá a impressão de que o Nick já conversava com uma outra mulher, que não era a sua esposa. E que essa mulher é uma mulher que estava lá e que ela meio que continuou essa conversa que o Nick já tinha com essa mulher. E ela meio que expõe até na mídia, ela aparece na mídia e fala que ela não acreditava muito nesse bate-papo e não levou a sério. Ela sabia que ele não existia dessa maneira mesmo. Eu acho que o Nick estava traindo a mulher, sim, mas eu acredito que tenha tido essa traição virtual, né, essa intenção de chegar a trair, mas não traiu propriamente dito, mas após ele descobrir essa traição da esposa. Eu acho que tem esse contato que ele já estava tendo com uma outra mulher. Então, essa é a minha teoria, de que o que fez essa ligação dessa mulher, dessa senhora que trabalhava lá na escola, usar os dados do Nick para expor isso na rede social e meio que ter um relacionamento com outras pessoas de uma maneira virtual para que ela não se sentisse sozinha. Eu acho que esse gatilho que essa mulher teve em fazer isso é quando ele percebeu que tinha uma pessoa já conversando com ele. E ela ficou meio assim, e ela fala isso no seriado, como é que deve ser você ter uma pessoa que gosta de você em um relacionamento? E foi um belelê total, porque meio que o marido dela descobre, o marido pega as dores, e quem mata o Nick não é o irmão da garota que se matou. O irmão da garota que se matou, ele meio que percebe a M que ele fez, porque ele é uma boa pessoa, ele realmente foi com a raiva e foi com a vingança muito forte pelo amor que ele tinha muito grande com a sua irmã. Ele tinha um carinho muito grande com a sua irmã, e nisso tudo ele acabou se comovendo e percebendo de que o Nick não era o Nick que se relacionava com a sua irmã, e sim uma outra pessoa que se passava pelo Nick. E além disso, depois de todo esse auê todo, esse exposure que teve com o Nick nas redes sociais, o irmão liberou o Nick quando ele percebeu que não era ele. Mas aí que vem a burrada. Por que o Nick não foi para casa? Se ele tivesse ido para casa, ele poderia ter sobrevivido. Isso deu uma angústia, uma agonia tão grande, porque eu queria muito que ele tivesse sobrevivido e ter colocado os pingos nos is aí, mas aí não era o que o diretor queria, né? Eu só estava assistindo e estava realmente apegada aí com os personagens. O que aconteceu? Ele sabia que quem tinha todas essas informações, as únicas pessoas que tinham essa informação dele ter recebido essa traição pela esposa, era essa mulher. Ele foi até a casa dessa senhora, ele queria uma explicação. Vem o marido dessa mulher que fez esse auê todo e bate na cabeça do Nick e ele morre. Realmente, falar pra vocês, dá uma pena no final do episódio quando você descobre realmente os principais envolvidos e quem realmente matou o Nick. É uma rede de informações, é realmente uma rede de informações forte, que você não tem como, você pode ser da internet ou não, você pode ser afetado se as suas informações estiverem com pessoas que possam usar as suas informações de uma maneira negativa. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, até que ponto você deve acreditar em tudo que você ouve? A internet é assim, todo mundo fala o que quer, mas a verdade tem que ser muito bem cavada para que você entenda todos os lados da história e juntar esse quebra-cabeça para saber realmente o que aconteceu. Isso que eu queria falar para vocês. A teoria que eu tinha é que o Nick meio que realmente tinha alguma relação com alguém e foi o gatilho que forçou o interesse para que essa mulher se passasse pelo Nick, tá? Galera, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Trouxe vários spoilers aqui soltos para vocês. Se vocês quiserem que eu grave mais algum vídeo sobre clickbait, coloque aqui nos comentários para a gente poder detalhar. Muitos personagens são muito importantes, são muito interessantes. E na minha opinião, o personagem que mais foi positivo para o seriado e que eu mais gostei foi o irmão mais velho. O irmão mais velho realmente cuidou da família até o final. Uma maturidade que esse menino tinha que eu me surpreendi.
Que menino bonito, que menino inteligente, que menino maduro, com todo esse processo traumático que ele estava passando ali sobre essa relação. Ele acreditou no pai até o final. Galera, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever. Ativa o sininho, é de graça. Ativa o sininho, comenta aqui embaixo, se inscreva. Não custa nada, mas ajuda muito a me motivar produzindo conteúdos cada vez mais aqui no canal Kinemando. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.